Oi, gente! Novamente a Aline conosco aqui no canal. Uma honra! A Aline lançou um livro, Como Dizer Não. Um livro que aborda e previne o abuso sexual infantil. Assunto muito sério, muito importante, mas um livro lançado assim numa linguagem muito simples. A gente vê crianças que já passaram por isso, é muito triste, aí depois tem todo um tratamento, mas hoje a gente quer falar sobre prevenção. Tem como prevenir isso? Tem como a gente deixar claro para a criança, olha, cuidado? Olha, Paty, tem sim. Eu vejo que hoje o diálogo é a chave para evitar esse tipo de acontecimento. Quando determinados assuntos são vedados em casa, a criança não pode ter acesso a questões sobre o sexo, Não, eu acho que é uma orientação que tem que vir desde muito cedo por parte dos pais, né? Porque eles que respondem pelos cuidados e pela educação de seus filhos. Cada pai decide como orientar. Então não é função da escola orientar. Ela pode alertar uma coisa ou outra, sim. E assim, Paty, que é muito importante, a atitude dos pais em relação à exposição dos filhos nas redes sociais. A gente tem que ter uma consciência muito grande que tem muitos pedófilos, infelizmente, assim, que hoje em dia eles se escondem por trás das redes sociais, né? De diversas formas e tem acesso. Assim, não tem nenhuma maldade para a mãe, né? Sim, sim. Sem malícia acaba colocando uma foto da criança no piniquinho, vai. Exato. Às vezes a criança saindo da piscina. Nossa, Aline, mas ser tão radical assim, nossa, eu não tenho mais liberdade. Não é isso. Eu acho que é um cuidado que você tem que ter, porque a sua intenção é a melhor, mas a intenção do que está vendo, do outro, não é a melhor. É no detalhe, é dia a dia, os pais com a criança ensinando, orientando a criança a ir no banheiro sozinha, dando independência para a criança. Isso com certeza já vai minimizando qualquer tipo de abuso que a criança venha a sofrer. E o diálogo frequente com a criança vai fazendo com que a criança encare os pais como os seus melhores amigos, como seus confidentes, e ela já tem essa liberdade natural de chegar, mamãe, aconteceu isso, isso, isso na escolinha. O quanto esse diálogo com os pais estão fazendo a diferença. São crianças independentes, crianças que têm voz para dizer sim ou não. Sim, então, sim. a criança, são essas ferramentas que eu acho que já inibiria qualquer tipo de abuso. E Aline, eu tenho crianças pequenas em casa e às vezes a gente fica com um pouco de vergonha de falar desse assunto, de abordar. A gente fica assim, será que ela vai entender? Será que eu vou ser um pouco vulgar? Passa a ser um tabu, passa a ser mais complicado quando a gente vai protelando, né? Sim. E vai deixando falar, vou esperar o momento certo. Esse não é o momento ainda de falar. Eu acho que ela não tem ainda idade para entender isso. Percebeu alguma coisa de estranho em casa, a criança está muito calada, sabe? A criança não consegue dormir, vai apresentando alguns sinais estranhos que não é o habitual da criança. É um alerta. O abuso ele vai puxando outros abusadores. Quando a criança ela cresce num ciclo de abuso, então ela foi abusada uma vez, ela acaba permitindo que outras pessoas abusem. Então, um momento ela vai ser abusada por um tio, por uma professora, não importa. Se ela não for orientada, ela vai se permitir ao abuso, porque ela vai ver isso como uma coisa natural, ela vai ver isso como, acho que todo mundo faz isso. Gente, a Aline lançou um livro numa linguagem simples, que você pode ler para uma criança, que você pode ler e então conversar com a criança sobre o assunto, leia para os seus filhos, netos, sobrinhos, amigos. A ideia inicial não era um projeto que eu tinha, escrever um livro, mas foi de um momento específico assim que eu bateu uma inquietação muito grande em relação à história da minha família, a história de vida que eu e minhas irmãs passaram, e eu falei, por que não compartilhar e ajudar de alguma forma outras crianças? Eu comecei a questionar se na época tivesse algum livro, como eu escrever, de que forma que esse livro me alcançaria a minha vida e a vida das minhas irmãs, né, e dos meus irmãos, né? E eu escrevi o livro como se estivesse escrevendo
para mim e para as minhas irmãs. Entende? Foi um diálogo que eu gostaria de ter tido acesso. Até o momento que eu tinha escrito o livro, eu não tinha tido acesso a nenhum livro. E eu resolvi realmente escrever a história que a gente passou. Antes de divulgar o livro, eu tive o cuidado de mostrar para psicólogos, de apresentar para professores, apresentar para mães. Inclusive a Paty foi uma das mães que eu fiz questão de fazer parte desse trabalho. Eu fiz muita questão de entregar esse material porque eu via uma grande responsabilidade. Facilitar o trabalho, um pouquinho o trabalho das mães, que eu entendo que é um assunto que é difícil. Quando as mães leram para os seus filhos e deram um retorno, que eles tiveram a compreensão, que eles questionaram, eu fiquei muito feliz e falei, então tá bom, então é isso. O livro, ele enfatiza algumas questões referentes, por exemplo, em um momento quando eu falo para cuidado no momento de tocar, seja quem for, papai, titio, vovô, amiguinho ou professor, eu dou uma ênfase à questão masculina, né, nesse livro, mas assim, isso não tira em nada o olhar para a figura feminina, né? Foi só um contexto, foi a realidade que eu vivi, então por isso essa atenção. E hoje a estatística diz que realmente a figura masculina em grande parte dos abusos acontecem pela figura masculina. Então, isso não tira a responsabilidade e o olhar para a figura feminina também. Porque eu tenho casos que foi passado para mim também, né, de amigas, de professora, de creche, que também abusou de criança. E eu percebo nesse amor, Aline, que há uma cura, apesar da dor, né? E que houve o perdão, porque aí entra Jesus, né? Que sara, que cura, que transforma. E vejo a sua compaixão, né? De alguém que quer ajudar, um ato de amor e que não tem mágoa, assim, que não tem... como posso dizer, não quer o mal do próximo, né? Não quer expor ninguém, quer ajudar. Esse ato de amor da Aline mostra compaixão, mostra que ela se importa. E Deus também se importa, Ele se importa com as crianças, sim. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: Jesus, quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Marcos 9, 36 a 37. Gente, a Aline está com a gente a segunda vez aqui no canal. Uma honra. A Aline nos apoia, ela é torcedora, ela compartilha do nosso canal. Casada, escritora, estilista, lançou esse livro especial, maravilhoso que nós falamos aqui. Um ato de amor, um ato de coragem, um exemplo de perdão. A Aline é total sorriso e graça, super sorriso e graça. Obrigada, querida Aline. Deus te abençoe. Obrigada.